A noite geralmente é um momento de descanso e tranquilidade, mas às vezes acontece o oposto. O sono que deveria ser pacífico pode se transformar em algo bem diferente. Em algumas noites você pode não estar tão sozinho quanto imagina. Sem nenhum ruído, algo ou alguém pode estar escondido nas sombras. Embora isso pareça o começo de um típico filme de terror, o que vem a seguir é muito mais assustador e completamente real. Esta é a história do serial killer que espalhou terror pelas ruas de Los Angeles no início dos anos 80 e que vai fazer você conferir a tranca das portas mais de uma vez antes de dormir. Este é o aterrorizante caso do Night Stalker. Fala pessoal, Paulo Rodrigues aqui com vocês para mais um vídeo e hoje o vídeo é o mais cabuloso do canal até agora, sério mesmo, de verdade, cara, eu não conhecia esse caso. Esse caso é a dica da nossa irmã Gisele Teixeira. Gisele, pô, é nóis. Que dica muito louca, mano. Que dica legal, que caso extraordinário, eletrizante. Cara, eu quando tava lendo o roteiro, eu vi ali a primeira vítima, eu falei, puta, eu não acredito, velho, que o cara fez isso, mano. Aí eu continuei lendo, cara, quando chegou na segunda vítima, eu falei, puta, mano, eu não acredito que o maluco fez isso, cara. Oh, sério mesmo, de verdade, me prendeu do começo ao fim, eu fiquei assim, elétrico, cara, até o final da leitura, de verdade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu gostei demais, tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. E por falar em curtir, tu já clicou no curtir? Já clica no joinha aí, me ajuda pra caramba, não te custa nada. E se você gosta da temática e ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever, cara, se inscreve, aperta o sino aí pra ser notificado, beleza? E caso você não tenha visto os outros vídeos do canal, tem uma playlist lá, Crimes Reais, clica lá que já tem vários vídeos lá pra você maratonar, beleza? Então sem enrolação, bora pro vídeo. Ricardo Leiva Munhoz Ramírez nasceu em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas. Durante sua vida, ele foi mais conhecido como Richard, sendo o mais novo de 5 irmãos. Os seus pais, Julian e Mercedes Ramírez, se mudaram de Juárez, no México, para El Paso, no Texas, depois que Julian conseguiu um emprego na Ferrovia Santa Fé. Julian, que havia sido policial em Juárez, era conhecido por ter um temperamento explosivo e frequentemente descontava suas frustrações em quem estivesse por perto. Infelizmente, para Richard, ele sempre acabava como principal alvo das agressões do pai. O abuso físico tem consequências devastadoras para qualquer pessoa que passa por essa situação, né? E especialmente para crianças que sofrem com isso desde cedo. Para Richard, a violência era parte constante de sua vida. E tudo ficou ainda pior quando seu primo mais velho, Miguel Mike Ramírez, passou a ser uma figura de influência em sua vida. Mike, um ex-soldado condecorado das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, já estava acostumado com a violência e acabou moldando Richard no monstro que ele viria a ser. Ao voltar para casa após lutar em várias zonas de combate, Mike contava a Richard com riqueza de detalhes sobre suas experiências brutais na Guerra do Vietnã. Ele se vangloriava dos abusos que cometia contra mulheres vietnamitas e, para piorar, mostrava para o Richard fotos polaroid de suas vítimas, muitas vezes amarradas e amordaçadas, enquanto Mike posava ao lado de seus corpos. Além de expor Richard às suas histórias violentas, Mike também ensinou ao jovem algumas das habilidades que havia aprendido no exército, incluindo formas furtivas de matar. Durante boa parte da infância e no início da adolescência de Richard, Mike foi seu amigo mais próximo. Quando Mike não estava por perto, Richard se sentia muito só. Esse sentimento de solidão, somado ao abuso constante do pai, fazia com que ele escapasse de casa escondido. À noite, ele fugia para dormir no cemitério da cidade, onde encontrava um pouco de paz, por mais estranho que pudesse parecer. No entanto, essa paz nunca era duradoura. Quando tinha 13 anos, Richard vivenciou a morte de perto pela primeira vez. Ele viu seu ídolo, seu primo Mike, assassinar sua própria esposa a sangue frio. No dia 4 de maio de 1973, Richard assistiu enquanto Mike, durante uma discussão com sua esposa Jessie,
sacou um revólver calibre 38 e atirou no rosto dela. Em vez de intervir ou ajudar Jessie, Richard ficou parado, absorvendo todos os detalhes daquele evento trágico que acontecia naquele momento diante dos seus olhos. Após o assassinato de Jessie e a prisão de Mike, Richard se distanciou da família e dos colegas de escola. Conhecido por ser quieto, ele ficou ainda mais reservado. Com Mike na prisão, Richard se viu novamente sozinho. Sua irmã mais velha, Ruth, percebeu o comportamento estranho dele e sabia dos problemas que ele enfrentava em casa, por conta do ambiente tóxico e das constantes tensões. Então, ela ofereceu a Richard a chance de morar com ela e seu marido Roberto, pelo tempo que ele precisasse. Richard aceitou a oferta com gratidão, esperando que isso fosse uma saída da raiva constante de seu pai. Embora na época mudar-se para a casa de Ruth parecesse uma boa ideia, isso acabou impactando Richard de uma forma negativa. O que Ruth não sabia era que seu marido Roberto tinha um comportamento inapropriado. Durante a noite, ele saía escondido para espiar as janelas de mulheres e meninas do bairro, apenas pelo prazer da espreita. Quando Richard se mudou para lá, Roberto começou a levá-lo nessas incursões noturnas, ensinando-o a não ser pego. Em vez de ser a boa influência que Richard precisava, Roberto acabou levando-o a um caminho ainda mais sombrio. Enquanto morava com a sua irmã, Richard começou a usar drogas e passou a se viciar em maconha e LSD. Com seu novo interesse por alucinógenos e tudo o que era sombrio, ele também começou a se interessar pelo satanismo. Richard gostava de pesquisar práticas satânicas e até chegou a declarar que queria viver conforme seus próprios desejos. Seu fascínio por temas obscuros, uso de drogas e a espionagem de mulheres só aumentou quando seu primo favorito Mike foi libertado da prisão em 1977. Mesmo tendo matado sua esposa anos antes, Mike foi considerado inocente por insanidade no caso do assassinato de Jessie. Com sua liberdade, ele voltou a ser a maior influência masculina na vida de Richard. Com a influência agora tanto de Mike quanto de Roberto, Richard começou a entender o que ele queria para sua vida. Ao contrário de muitas pessoas que têm grandes sonhos de carreira e sucesso, Richard desejava ser um verdadeiro vilão e estar sempre no controle. A verdade sobre Richard Ramirez é que ninguém conseguia convencê-lo a fazer algo que ele não quisesse. E se ele queria algo, ele simplesmente pegava. E assim, ele começou a se aventurar em pequenos crimes. Ele roubava lojas e continuava espiando as mulheres à noite, exatamente como Roberto havia lhe ensinado. Esses pequenos crimes de Richard eram cometidos sem muito planejamento ou cuidado, e logo ele foi pego e preso. Como ainda era adolescente na época da sua primeira prisão, em 1977, ele foi enviado para um centro de detenção juvenil, sendo liberado após cumprir sua sentença. Não demorou muito para que ele fosse preso novamente, dessa vez por posse de maconha, em 1982. Inicialmente, recebeu liberdade condicional e logo estava livre novamente. Antes de abandonar a escola, Richard conseguiu um emprego de meio período no Holiday Inn da sua cidade. Sua função era limpar os quartos e manter o hotel organizado. No entanto, a posse de uma chave mestra universal acabou sendo uma tentação para ele. Richard começou a entrar nos quartos dos hóspedes, fuçando e até pegando objetos que achava interessante ou valiosos. Aos poucos, ele foi ficando mais ousado. Além de roubar, ele passou a espiar os hóspedes, principalmente aqueles que estavam acompanhados de seus cônjuges. Em um dos casos, Richard esperou até que um hóspede deixasse sua esposa sozinha no quarto para buscar algo à noite. Sabendo que ela estava sozinha, Richard usou sua chave mestra para entrar no quarto. Quando o homem voltou, encontrou Richard sobre sua esposa, tentando atacá-la. O hóspede imediatamente o agarrou e o espancou violentamente até que a polícia chegasse. Apesar da gravidade da situação, o casal decidiu retirar as acusações criminais, pois não queria voltar ao Texas para testemunhar contra ele. Richard pareceu ter escapado impune de sua tentativa de crime, e a experiência só aumentou sua sede por mais. Ele queria muito mais do que aquilo. Quando chegou ao 9º ano, Richard decidiu abandonar a Jefferson High School em El Paso para se afastar de sua família. Ele não queria mais conviver com o pai, que o atormentava, e nem continuar com sua irmã, apesar do laço que tinha com seu cunhado. Nessa época, Mike também entrava e saía da vida de Richard. Por volta dos 22 anos,
Richard se mudou para a Califórnia. Esse estado se tornaria não apenas seu novo lar, mas também o palco de seus crimes mais perturbadores no início dos anos 80. Uma vez na Califórnia, Richard foi preso por posse de cocaína e também por roubo de carro. A combinação desses dois crimes o levou a cumprir uma curta sentença de prisão, mas os piores crimes de Richard ainda estavam por vir. Em abril de 1984, enquanto ficava de hotel em hotel, Richard passou um tempo no distrito de Tenderloin, em São Francisco. Ele conseguiu acesso ao porão do hotel que raramente era usado pelos funcionários. Foi lá, neste ambiente escuro e úmido, que Richard cometeu um crime brutal. Ele atacou, espancou e apunhalou até a morte Mei Leung, uma menina de 9 anos, e depois pendurou seu corpo num cano. Apesar da gravidade desse crime, ninguém suspeitou de Richard no início, pois ele havia deixado o hotel muito antes de o corpo da menina ser encontrado pelas autoridades. Na verdade, ele só seria ligado ao crime em 2009. Assim, Richard escapou mais uma vez, desta vez de um assassinato. Sair impune deu a ele uma sensação de orgulho macabro. Seu primeiro assassinato acendeu algo dentro dele, deixando-o com uma sede insaciável por mais. Entre abril de 1984 e agosto de 1985, Richard Ramirez iniciou uma das ondas de assassinato mais infames da história da Califórnia, atacando casas aparentemente aleatórias em uma série de crimes mal planejados. Em pouco mais de um ano, ele se transformou em um verdadeiro monstro sedento por sangue, ganhando a infame alcunha de Night Stalker, que numa tradução literal significa perseguidor noturno. Em 28 de junho de 1984, o Night Stalker fez sua segunda vítima. Desta vez, Richard escolheu atacar Jenny Winkle, uma senhora de 79 anos que vivia em um pequeno apartamento em Glassell Park, em Los Angeles. Ele a apunhalou até a morte após forçá-la a ter relações sexuais com ele, e antes de fugir, quase a decapitou. Richard não deixou quase nenhuma evidência que pudesse identificá-lo, exceto por uma impressão digital borrada na tela de uma janela, que ele aparentemente removeu para entrar no apartamento. Mesmo com essa impressão digital, os investigadores não sabiam quem era Richard Ramirez no momento do assassinato de Jenny Winkle. Porém, não demoraria muito para que o Night Stalker deixasse sua marca pela grande área de Los Angeles, ganhando o seu infame apelido. Em 27 de março de 1985, quase um ano após o seu último assassinato, Richard atacou novamente. Desta vez, ele atirou no rosto de Maria Hernandes, uma jovem de 22 anos, logo na entrada de sua casa em Rosemead, Califórnia. Maria havia acabado de estacionar o carro na garagem quando foi surpreendida por Richard, que, com os olhos arregalados, apontou uma pistola calibre 22 diretamente para ela. Ele disparou, mas por sorte, as chaves que Maria segurava nas mãos desviaram a bala, salvando sua vida. Percebendo que o tiro havia falhado, Richard tentou fugir. No entanto, ao fazer isso, ele encontrou a colega de quarto de Maria, Dale Yoshi Okazaki, de 34 anos. Assustada com o som do tiro, Dale correu em direção à cozinha para se esconder atrás de um balcão. Infelizmente, quando ela levantou a cabeça para olhar, Richard a encontrou e disparou a queima-roupa, matando-a instantaneamente com um tiro na testa. Menos de uma hora depois de fugir da casa de Dale e Maria, em Rosemead, Richard fez sua próxima vítima. Precisando de um carro para escapar, ele abordou uma mulher de 30 anos em Monterey Park, chamada Tsai Lian, também conhecida como Veronica Yu. Richard a arrancou à força de seu próprio carro e, em seguida, disparou 2 tiros em seu rosto antes de fugir dirigindo o veículo. Pessoas que ouviram a confusão e os tiros chamaram a polícia, e Verônica foi levada ao hospital, onde foi declarada morta. 2 ataques brutais em tão pouco tempo e distância chamaram a atenção da mídia, que rapidamente noticiou os eventos. Naquela noite,
parecia que um monstro estava solto no sul da Califórnia. A imprensa começou a se referir a ele como Walking Killer, algo como o assassino ambulante, e também como Valley Intruder, algo como intruso do vale. Apenas 10 dias depois desses dois assassinatos e uma tentativa de homicídio, Richard atacou novamente, voltando a uma casa em Whittier, na Califórnia, que ele já havia invadido antes. Por volta das 2 da manhã, ele entrou na casa de Vincent Charles Azara, de 64 anos, e o matou enquanto ele dormia, logo ao entrar. O som do tiro acordou a esposa de Vincent, Maxine, que estava dormindo ao lado dele. Richard decidiu mantê-la viva por um tempo, forçando-a a mostrar aonde estavam os objetos de valor da casa. Ele a espancou e amarrou suas mãos para impedi-la de reagir enquanto vasculhava as gavetas indicadas por ela. No entanto, Maxine conseguiu se soltar e alcançar uma espingarda que estava escondida debaixo da cama desde a última invasão. Infelizmente, ela descobriu tarde demais que a arma não estava carregada. Ao perceber Maxine com a espingarda na mão, Richard ficou tomado pela raiva. Ele disparou 3 vezes com sua pistola calibre 22, matando-a quase que instantaneamente. Mas Richard não parou por aí. Em um ato de crueldade, ele foi até a cozinha, pegou uma faca de trinchar e voltou para o quarto, aonde apunhalou repetidamente o corpo de Maxine, e num gesto macabro, ele arrancou os olhos dela, colocando-os em uma caixinha de joias antes de sair de casa. Antes de fugir da cena, Richard fez questão de deixar pegadas bem visíveis nos canteiros de flores da casa, usando um par de tênis Avia. Ele sabia que a polícia descobriria as marcas e foi exatamente o que aconteceu. Os investigadores rapidamente fotografaram e moldaram as pegadas, na esperança de obter pistas sobre quem estavam procurando. As pegadas, no entanto, não foram as únicas evidências encontradas. A polícia logo percebeu que as balas deixadas na cena do crime eram as mesmas usadas nos assassinatos em Rosemead, dias antes. Ficou claro que eles estavam lidando com um assassino em série, e não apenas com homicídios aleatórios. Nos meses seguintes, Richard continuou sua onda de assassinatos com a mesma brutalidade de antes, mas agora satisfeito com sua habilidade de cometer crimes horríveis e escapar sem ser pego. Seu método de matar variava conforme ele encontrava novas maneiras de tirar a vida de suas vítimas. A maioria de suas vítimas era do sexo feminino e ele as atacava antes ou durante o assassinato. Algumas eram violentadas, outras eram eletrocutadas com fios elétricos, algumas eram estranguladas e outras espancadas até a morte. Em alguns casos, ele simplesmente atirava nelas a queima-roupa antes de mutilar seus corpos. Poucas conseguiram sobreviver aos ataques do Night Stalker. Em 24 de agosto de 1985, Richard foi para a cidade de Mission Viejo, no condado de Orange, na Califórnia. Ele estacionou seu carro roubado na rua em frente à casa de James Romero Jr., que havia acabado de voltar de férias com seu filho de 13 anos, James Romero III. Pai e filho haviam passado as férias em Rosarito Beach, no México, e retornado no mesmo dia em que Richard decidiu aparecer. No meio da noite, James Romero III ouviu um barulho do lado de fora da sua janela, percebendo que havia alguém rondando a casa. Imediatamente, ele acordou seus pais, temendo que fosse um ladrão ou invasor. Quando as luzes da casa dos Romero se acenderam todas de uma vez, Richard percebeu que o seu plano de ataque havia falhado e decidiu fugir, já que a surpresa havia sido comprometida. Antes que Richard pudesse fugir, James III conseguiu anotar a cor, o modelo e a marca do carro em que ele estava dirigindo. Além disso, ele memorizou parte da placa do veículo. Um garoto de 13 anos conseguiu obter mais informações do que qualquer investigador havia conseguido até então. James Romero Jr. rapidamente chamou a polícia, acreditando que haviam espantado um ladrão comum, sem imaginar que eles tinham escapado de se tornarem a próxima vítima do Night Stalker por apenas alguns minutos. Logo após essa tentativa frustrada, ainda na mesma noite, Richard invadiu a casa de Bill Carnes e sua noiva Inez Erickson. Usando sua abordagem típica, ele entrou sorrateiramente na casa e foi até o quarto do casal. Lá, ele encontrou Bill, de 30 anos, e ao vê-lo, engatilhou sua pistola calibre 25. Quando Bill se levantou para ver o que estava acontecendo, Richard atirou 3 vezes nele. Depois,
voltou-se para Inês. Olhando diretamente nos olhos dela, disse que ele era o Night Stalker. Em seguida, forçou Inês a jurar repetidamente seu amor por Satanás, enquanto a espancava e amarrava com as gravatas de Bill tiradas do armário. Após agredi-la, Richard roubou tudo de valor que conseguiu encontrar. Antes de deixar Bill sangrando, ele olhou novamente para Inês e, em vez de matá-la, decidiu deixá-la viva dizendo: "Diga a eles que o Night Stalker esteve aqui." Após a fuga de Richard, Inês conseguiu se soltar e correr até a casa de um vizinho para pedir ajuda. Milagrosamente, Bill sobreviveu aos tiros após passar por uma cirurgia para remover as balas. Como Inês foi deixada viva, ela pôde dar à polícia a descrição física do homem que estava aterrorizando Los Angeles há meses. Além disso, mais uma vez, a polícia fotografou e moldou as pegadas que Richard deixou na casa. Apenas 4 dias depois, o carro roubado foi encontrado em Los Angeles. Mesmo com os esforços de Richard para limpar o veículo, os investigadores conseguiram encontrar uma única impressão digital no retrovisor. Ao passá-la pelo banco de dados, foi encontrada uma correspondência com Richard Ramirez. No dia seguinte, o nome e o rosto de Richard foram divulgados ao público e a identidade do Night Stalker foi finalmente revelada a toda a Califórnia e além. Em 30 de agosto de 1985, Richard decidiu visitar seu irmão, que morava em Tucson, no Arizona. Ele não sabia que seu rosto estava estampado em todos os jornais e nas emissoras de TV da Califórnia. Ao chegar em Tucson, Richard teve problemas em encontrar seu irmão, o que o fez voltar para Los Angeles. Ele retornou na madrugada de 31 de agosto, sem saber que a polícia estava rastreando seus movimentos. Os investigadores suspeitavam que o Night Stalker tentaria fugir da cidade usando um ônibus, então cercaram a área na esperança de capturá-lo. Richard percebeu a presença dos policiais e conseguiu manter sua cabeça baixa, evitando ser visto enquanto entrava numa loja de conveniência. No entanto, dentro da loja, um grupo de mulheres idosas mexicanas o reconheceu. As mulheres gritaram de medo, chamando Richard de El Matón, El Matón, tipo assim, o assassino, o assassino. Em pânico, ele olhou ao redor e percebeu que o seu rosto estava estampado nas capas de todas as revistas da loja. Desesperado, Richard fugiu e chegou a atravessar a movimentada rodovia de Santa Ana Freeway em meio ao tráfego enquanto tentava escapar. Na tentativa de fugir, Richard tentou roubar vários carros, mas ele não teve sucesso. Logo, as pessoas que observavam perceberam que estavam na presença do Night Stalker em plena luz do dia. Um grupo de moradores do bairro se reuniu e conseguiu derrubá-lo no chão. Um deles acertou Richard na cabeça com uma barra de ferro, fazendo com que ele caísse de joelhos debilitado pela dor. Os moradores então continuaram a espancá-lo até que a polícia chegasse e finalmente o prendesse, encerrando assim a sua série de crimes brutais. Após a prisão, Richard foi levado a julgamento por seus ataques e assassinatos horríveis. Durante o processo, ele ficou famoso por gritar "Hail Satan", tipo "Salve Satã", algo assim, sabe? E desenhar um pentagrama na sua mão, que ele mostrou para todo mundo no tribunal. Ele também desenhou outro pentagrama na parede de sua cela, só que dessa vez usando seu próprio sangue. Curiosamente, o estado dos dentes de Richard se tornou uma evidência chave no julgamento. Ele era conhecido por ter dentes em péssimas condições, com 9 deles em avançado estado de decomposição e vários outros completamente ausentes. Seu pai tentou fornecer-lhe um álibi, afirmando que Richard estava no Texas durante uma das semanas em que ocorreram 3 ataques, o que impossibilitaria sua culpa. No entanto, um dentista de Los Angeles testemunhou que havia tratado Richard durante aquele período por causa dos problemas dentários, desmentindo o álibi e provando que o seu pai havia mentido. Em 20 de setembro de 1989, Richard Ramirez foi condenado por 3 assassinatos, 5 tentativas de assassinato, 11 agressões íntimas e 14 roubos. Em 7 de novembro do mesmo ano, ele foi sentenciado a 19 penas de morte na Califórnia, com execução por câmara de gás. Após ouvir sua sentença, Richard declarou aos repórteres: "Grande coisa, a morte sempre fez parte do território. Vejo vocês na Disneylândia." Essa frase provocou vários calafrios em todos os que estavam presentes. Talvez
uma das partes mais perturbadoras do julgamento tenha sido a obsessão que várias mulheres desenvolveram por Richard, apesar de sua violência. Muitas delas escreviam cartas e algumas até o visitaram na prisão. Uma mulher em particular, Doreen Lioy, escreveu cerca de 75 cartas para Richard durante sua detenção. Doreen descreveu Richard como gentil, engraçado e charmoso. Vai vendo. Afirmando: ele é uma pessoa realmente ótima. Ele é meu melhor amigo. Ele é meu companheiro. Richard pediu Doreen em casamento e, apesar de estar condenado à pena de morte e impossibilitado de sair da prisão até a sua execução, eles se casaram na prisão estadual de San Quentin em outubro de 1996. Doreen chegou a prometer que tiraria sua própria vida no mesmo dia em que Richard fosse executado. Contudo, o amor entre eles não durou. Doreen acabou se separando de Richard, embora nunca tenha revelado publicamente o motivo. Alguns acreditam que ela ficou incomodada com a falta de remorso de Richard pelos crimes que cometeu. Richard, no entanto, não pareceu se abalar com o divórcio. Ele acabou ficando noivo novamente, desta vez de Christine Lee, uma escritora de 23 anos. Mesmo com suas condenações, o longo processo de apelação na Califórnia indicava que Richard só seria executado quando tivesse pouco mais de 70 anos. No entanto, ele nunca chegou a essa idade. Em 7 de junho de 2013, Richard Ramirez faleceu devido a complicações de um linfoma de células B no Marin General Hospital, em Green Bay, na Califórnia, aos 53 anos. Embora não possa mais aterrorizar os moradores de Los Angeles, para suas vítimas e suas famílias, sua morte trouxe um pouco de consolo. A história de Richard Ramirez permanece como um lembrete de que monstros existem e que eles podem ser mais cruéis e impiedosos do que você possa imaginar. Mano, que história muito louca. Que história cabulosa. Esse é o vídeo mais sinistro que eu já trouxe no canal aqui até agora. Eu acho que você deve concordar, meu, porque quando ele matou aquela menina de 9 anos... eu falei, mano, eu não acredito, cara, que o cara matou uma criança e ainda pendurou a criança no cano, velho. Que loucura. E depois, na vítima seguinte, ele matou uma senhora de 79 anos, uma senhora, uma vovozinha. Ele ainda abusou da vovozinha e ainda quis cortar o pescoço dela, cara, surreal. Aí a outra mulher, ele pegou e arrancou os olhos da mulher, colocou numa caixinha de joias. As outras mulheres... matando, atirando no rosto das mulheres, na testa. Cara, que loucura. Cara muito sanguinário, demoníaco, louco, louco. É que a gente gosta dessa temática, né? A gente não é normal. Eu acho que você deve ter curtido bastante também, assim como eu. E se você curtiu, cara, deixa o like. Isso ajuda demais. Para você é só um clique, mas para mim isso ajuda muito, porque o YouTube entende que você gostou e espalha esse vídeo para outras pessoas que gostam dessa temática, beleza? E se você não é inscrito e gostou do conteúdo, cara, se inscreve. Eu vou adorar ter você como um inscrito aqui do meu canal, beleza? Vou fazer de tudo para apresentar vídeos assim como esse, muito bons. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever nesse canal, beleza? Então se inscreve, já deixa a sua inscrição, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E se você não conhece ainda todos os casos que eu já narrei, vai lá na playlist de casos reais. Vai ter bastante vídeo lá que eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e falou!